Mateus 16. Nós vamos conversar hoje a partir do verso 21. Mas deixa aberto aí no capítulo 16, para você dar uma olhadinha, para você entender o contexto aí dessa conversa aí, desses versos, tá bom? Mais uma vez eu quero convidar você a abaixar a tua cabeça, fechar os teus olhos. Mais uma vez vamos buscar a presença do nosso Deus. Deus bendito, continuamos na tua presença e nesse instante clamamos pela tua graça e misericórdia, pela revelação do teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou Mateus a registrar esses acontecimentos, que esse mesmo Espírito revele a nós hoje qual é a tua vontade, qual é a tua orientação para as nossas vidas. Dá ordem aos teus anjos para que nos guardem aqui neste templo, nós que estamos no templo, as crianças nas salas, não apenas esta igreja, mas toda aquela igreja que se reúne, ó Pai, no nome de Jesus como Salvador e Senhor. Repreende quaisquer ações do inimigo, ó Pai, nós oramos por Cristo Jesus. Amém. Amém. Os fariseus querem uma prova. Os fariseus querem uma prova de Jesus. Eles querem um sinal. Mas Jesus diz, o único sinal que vocês terão será um sinal de Jonas. Para quem não conhece a história, para quem não conhece o profeta Jonas, é aquele que foi engolido por um peixe ou por uma baleia? A discussão rola até hoje, né? Não se esqueça que na época o pessoal não sabia muito a diferença entre mamífero e peixe, tá bom? Mas foi engolido, a Bíblia registra um peixe. Foi engolido. Ficou quantos dias na barriga lá, o Jonas? 3 dias. Então, Jesus está dizendo que o único sinal que eles terão será o sinal de Jonas. Ou seja, Jesus 3 dias no ventre da terra, morto, né? Jesus alertando os seus discípulos, ensinando os seus seguidores acerca dos erros e dos problemas que os fariseus, os saduceus e todos os religiosos, e falando sobre a questão do fermento, está aí no capítulo 16, tá bom? Eu não estou lendo, hein? Você pode ler depois na sua casa. Falando sobre a questão do fermento, né, os ensinamentos dos fariseus, qual é a preocupação dos discípulos? E esquecemos do pão. Jesus ensinando, Jesus falando, e o que rolava no coração dos discípulos? Esquecemos do pão. Jesus está falando de fermento, porque nós esquecemos do pão. Eles estavam atravessando, né, indo para Cesareia de Filipe, estavam a caminho, e aí Jesus lembra a eles, escuta, presta atenção, vocês lembram dos 5 pães que eu alimentei 5.000? Vocês lembram disso? Ou dos 7 pães que eu alimentei 4.000? Acho que eu estou falando de pão mesmo. Aí eles se tocaram. Já na região de Cesareia de Filipe, Jesus pergunta para os seus discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? O que o povo pensa a meu respeito? Alguns falaram, João Batista, né? Outros, Elias, Jeremias, ou um dos profetas. É um texto conhecido da gente também. E aí Jesus então vira para os seus seguidores e pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é interessante que nesse instante Jesus não refuta o Pedro, não contradiz o Pedro, ele só diz o seguinte, olha, por enquanto não contem para ninguém que de fato eu sou o Messias. Não contem para ninguém, guardem segredo disso. Não contem para ninguém que eu sou o Cristo. É nesse contexto então, desses acontecimentos, que nós vamos entrar no tema de hoje. E o tema de hoje é, cuidado com as distrações. Diz para quem está do teu lado aí, cuidado com as distrações. Cuidado. Ao mesmo tempo que você fala para o seu irmão,
você também recebe do seu irmão. Então vale para todos nós, cuidado com as distrações. Eu vou ler com você agora os versos 21, 22 e 23 do capítulo 16. Assentado mesmo, meu irmão, mas com a reverência que a palavra merece, acompanhe essa leitura. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Relembrou aí? Eu sei que você já leu tudo isso, eu sei que você conhece todas essas histórias, eu sei que você conhece. Talvez aí um ou outro não conheça. Mas deu para relembrar o contexto de tudo isso? Poucos, talvez dias antes, Pedro faz uma declaração: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e agora ele é chamado de Satanás. O que é que isso tem a ver com o nosso tema? Qual é o nosso tema mesmo, que eu já esqueci? Qual que é? Cuidado com as distrações. O seu irmão aí do lado pode ser uma distração? Sua irmã pode ser uma distração? A cutícula da sua unha pode ser distração? Irmão, aqui daqui eu vejo tudo, ó. Hã? Ou brincando com a criancinha da frente. Nós não temos nenhuma criancinha agora aqui não, nenhum bebê. Cuidado com as distrações. O verso 21 que nós acabamos de ler, diz o seguinte: Desde então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos as coisas que iriam acontecer, as coisas que ele iria sofrer lá em Jerusalém. Quando a gente olha para esse desde então, fica muito claro o vínculo com a declaração do Pedro. Qual foi a declaração do Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Desde essa declaração, quando os seus seguidores, então, claramente, declaradamente, e aceitos sem nenhum problema por Jesus, Jesus começa a revelar aos seus seguidores alguns detalhes a mais daquilo que ele iria passar. Então, o primeiro ponto que eu quero conversar com você, meu irmão e minha irmã, nesse contexto aqui, nesse trecho, é muito claro o propósito de Jesus. Jesus deixa muito claro para os seus discípulos qual era o propósito dele, para que ele tinha vindo. E ele fala, ele tinha que ir para Jerusalém, ele tinha que padecer sob os maltratos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, do sinédrio, né? Ser morto e ressuscitar. É muito claro o que Jesus irá fazer. Não há dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma. Mas quando Jesus diz isso, o que é que o Pedro faz? Pelo termo usado, dá a impressão que o Pedro pegou Jesus assim. Sabe quando você pega alguém pelo braço? Vem cá que eu quero conversar com você. Já fez isso com alguém? Ou alguém já fez isso com você? Meio que te tirando ali de uma conversa, de alguma coisa, puxando você. E aí Pedro vira para Jesus e fala assim: que é isso, Jesus? Não permita que isso aconteça com você. Não deixa isso acontecer com você. Não. Vale a pena. Não deixa. O Pedro ali
nessa conversa com Jesus, ele demonstra preocupação com Jesus. De repente, alguém fala alguma bobagem, fala alguma besteira, e um amigo vem e fala, não, para com isso. Para de pensar assim. Já teve algum amigo seu que fez isso? Alguma amiga sua? Não é assim, pensa diferente. Vamos olhar de uma outra maneira. É o que o Pedro estava fazendo com Jesus. Jesus, não, esse negócio de morrer lá em Jerusalém, não, de jeito nenhum. Qual é a palavra que Jesus dá para o Pedro? Do que Jesus chama o Pedro? Satanás. Sabe o que significa a palavra Satanás? Adversário. Inimigo. O Pedro, ao insistir com Jesus de que ele não deveria ir para Jerusalém, não deveria sofrer, não deveria morrer, o que é que o Pedro está fazendo? O que é que o Pedro está sendo ali? Um adversário do propósito que era muito claro para Jesus. Por isso Jesus o chama de Satanás. Jesus diz para o Pedro, Pedro, você agora está querendo fazer a sua vontade e não a de Deus. Você entende a clareza que Jesus tinha do propósito para a vida dele? Está muito claro para você? Jesus sabia o que ele iria fazer. Jesus sabia pelo que ele iria passar. Meus irmãos, eu preciso perguntar para a gente hoje, a gente precisa refletir. Qual o propósito da sua vida? O que é que você está fazendo aqui hoje? Você veio porque você está acostumado? Você veio porque você vem sempre, porque alguém te chamou? Você veio porque eu nasci aqui, eu frequento essa igreja desde... Qual é o propósito para a sua vida? Você sabe qual é o propósito? Jesus deixou muito claro para os seus seguidores qual era o propósito dele. Ir para Jerusalém, sofrer, morrer e ressuscitar. Jesus sabia o que ia acontecer. E Jesus não permite que aquela fala do Pedro, mesmo que ali querendo preservar Jesus, fosse uma distração na vida dele. Diz aí para quem está do teu lado aí, cuidado com as distrações. Pode falar. Aproveita e diz para quem está do teu lado aí, acorda aí, vamos lá. Se anima, falta pouco, falta só mais 2h30. Fala aí para quem está do teu lado isso. Assim como o Pedro naquele instante estava sendo uma distração terrível para Jesus, o Pedro estava fazendo exatamente o papel que Satanás fez quando Jesus começou no seu ministério, quando ele foi levado para o deserto, quando Satanás tentou a Jesus, quando Satanás quis fazer com que Jesus desistisse do propósito. Me adora, vou te dar tudo isso aqui, lembra da tentação? Vou te dar tudo isso aqui se você me adorar. Aquela tentação de Satanás, tentando desviar Jesus. E agora o Pedro, provavelmente inconsciente, sem a vontade, sem o propósito, ele estava fazendo absolutamente igual. Mas como Jesus sabia claramente qual era o propósito dele, Jesus pode então refutar tudo isso. Não me distraia. Não me distraia. Eu quero falar agora de nós, de mim e de você. E as distrações pelas quais muitas vezes nós passamos. Um tempo atrás eu recebi, não lembro se foi no WhatsApp ou se foi no Facebook, um convite para, eu até anotei o nome aqui, para jogar no Candy Crush. Sabe o que é isso? Vocês sabem, sim, então vocês sabem. Recebi de várias pessoas aqui da igreja. Sabe aquele, não sei se é automático, não sei como é que é. Candy Crush é um joguinho no celular, né? Esse é um de
tantos que aparecem no celular da gente. E eu entrei nesse tal de Candy Crush para ver o que era. Agora eu não vou lembrar direito, irmãos, porque eu fiquei pouquinho tempo. Mas tinha um da Fazendinha também, lembra da Fazendinha? Ah, esse você conhece melhor, né? Também recebi convite desse da Fazenda. Então você vai jogando, e você vai jogando, de repente você passou o dia nesse tal de Candy Crush, ou outro tipo de jogo. Não é assim? Eu lembro quando, não vou falar qual dos meus filhos, né, mas acho que os 3, quando saiu o Pokémon, você lembra do Pokémon que você ia com o celular? Assim, quanta gente foi atropelada por causa desse jogo, hein? O cara ia com o celular no trânsito, né? E pegar Pokémon e... Eu lembro uma vez que eu saí de carro, no ar-condicionado, claro, para caçar Pokémon. E o que dava para pegar dentro do carro, no ar-condicionado, a gente pegava. O que não dava... Eu sei que tudo isso faz parte do relacionamento que você tem que ter com o filho, né? Isso é bom demais. Mas, quanta distração. Já parou para pensar nisso? Quanta distração. E às vezes, esses joguinhos de celular, as redes sociais que a gente conversou bastante um pouco, né, hoje de manhã, elas acabam tirando da gente o foco. Se nós não temos convicção, se nós não temos clareza do porquê que nós estamos aqui, qualquer coisa vai nos atrapalhar. Você já imaginou se Jesus não tivesse clareza e convicção do chamado dele e do propósito dele? Nós provavelmente não estaríamos aqui se Jesus tivesse cedido. Graças a Deus, ele é Deus, ciente do propósito e jamais nos abandonou. Mas se fosse eu e você, hein? Já parou para pensar? O risco da gente deixar o nosso propósito e ir atrás das distrações. Tem um livro, o C.S. Lewis, ele escreveu vários livros, né? Mas tem um que, eu tenho esse livro, eu li esse livro, ele é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eu sei que a mocidade até já deu uma estudada aqui na classe da escola dominical. E o que esse livro trata? Né? Qual é o contexto do livro ali? É um diabo velho, né? Vamos pensar que isso é um livro, né? É uma peça de ficção e para trazer ensinamentos, tá? Então é um diabo velho que lá cuida de uma igreja e ele de repente recebe um estagiário, um diabo estagiário que vai ali se preparar, está sendo preparado. E uma das coisas interessantes nesse livro é que esse diabo estagiário, ele é afoito com tudo. Ele quer botar para quebrar, ele quer entrar, possuir as pessoas, ele quer botar para quebrar. E o diabo velho fala assim, calma, nessa igreja, se a gente não der trabalho para eles ficam na dele. Os que estão salvos mesmo, nós não vamos conseguir tirar da salvação. Mas se a gente não provocar, eles ficam aqui, vão tocando a vidinha deles, já eles morrem, os jovens ficam velhos, os velhos morrem, já essa igreja acaba. E o que não for salvo, é uma coisa muito morna essa igreja, eles não vão ser salvos mesmo. E aí o C.S. Lewis, ele escreve lá, dizendo que o diabo mais velho vira para o mais novo e diz assim, ó, a estrada mais segura para o inferno é a gradativa. É aquela ladeira suave, o solo macio, sem curvas acentuadas, sem marcos e sem postes indicadores. Ou seja, as pessoas estão indo para o inferno e não estão nem percebendo. Não estão nem percebendo. Por quê?
Porque elas estão distraídas com tudo. Estão distraídas com a cor da cortina. Estão distraídas com a roupa do irmão. Estão distraídas com a cor da parede, se deve pintar, se não deve. Estão distraídas com tudo quanto é tipo de coisa. Nós temos que fazer isso na igreja, o diabo velho diz para o diabo novo. A gente tem que dar coisinhas aqui para eles se preocuparem, para eles se distraírem, mas não pode ser nada muito contundente, para deixar eles, tá boa, sem muito problema. Será que nós estamos caindo nessas distrações que o diabo tem colocado nas nossas vidas? Com o que é que nós estamos preocupados nos nossos dias? Você já parou para pensar nisso, meu irmão, minha irmã? O que angustia a sua vida? O que aflige a sua alma? Que toma o seu tempo, que você fica aí pensando, matutando, remoendo, como diz o mineiro. Quando o Pedro tenta impedir Jesus de cumprir o seu propósito, chamando ele com todo, assim, preocupação com Jesus, Jesus, pela convicção, ele dá uma dura no Pedro. Ele dá uma dura. Porque ele tinha convicção. Como é que está a nossa convicção? Qualquer coisa te distrai do propósito real, do propósito fundamental, que é seguir a Cristo, cumprir os propósitos, a vontade dele na minha e na sua vida, ou qualquer coisa te tira do foco? Como que a gente faz para não se distrair? Dizem que a pessoa distraída é muito difícil. Você conhece alguém distraído? Qualquer coisa se distrai? Se tem uma pessoa na frente, coça a orelha, ele vai, por que ele coçou a orelha? Ele começa a pensar. Se o pregador repete alguma palavra, fica lá, tá certo? Já viu? Uma vez quando jovem, adolescente, foi um pastor na igreja, e o pastor começou a pregar. E ele tinha essa repetição, ele sempre falava, tá certo? Muito bem, irmãos, está certo? O que aconteceu? A partir de um momento, eu e a minha turminha, nós começamos a contar quantas vezes o pastor falava, está certo. Eu sei que é assim, porque eu já fui jovem e adolescente. Muitas coisas distraem a gente. No seminário a gente tem uma aula, uma matéria homilética, e onde a gente aprende que algumas coisas a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, se você vem de gravata, ela não pode estar torta. Você lembra de algum pregador que você foi ver e o cara estava com a gravata torta? Lembra ou não lembra? Quem lembra aí? Levanta a mão só para a gente saber. Hã? Eu lembro de vários. O que ele pregou? Não lembro. Mas eu lembro que a gravata dele estava torta. Você percebe então como algumas coisas tiram a nossa atenção? Tá certo? Epa, cuidado para não fazer propaganda política, né? Opa. Então nós temos que tomar cuidado, porque a gente se distrai muito facilmente. Muito facilmente. Eu já falei para vocês que criança não me distrai, já não disse isso? Vocês lembram disso? Criança não me distrai. Mas aqueles 5 adultos ao redor da criança, mexendo com a criança, esse me deixa doido. Se bobear, eu paro o culto e falo, por favor, vamos encerrar a brincadeira aí. A gente tem que tomar cuidado. Existe uma fórmula, então, para nós não nos distrairmos dos nossos propósitos? Não tem uma fórmula, mas uma coisa precisa estar muito clara na minha e na sua vida. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Você já sabe, meu irmão, o que Deus quer de você?
Tem algumas coisas que Deus quer de todo mundo. Deus quer o nosso testemunho, Deus quer que a gente fale do reino, que a gente fale do evangelho. Mas Deus quer algumas coisas específicas de cada um de nós. Um dia Ele me chamou para ser pastor. Chamou o Gerson para ser pastor. Chamou o pessoal do conjunto para cantar, para louvar, para adorar. Que aceitaram o desafio e vão suprindo as falhas, as necessidades, vão ensaiando, vão estudando. Chamou alguns de vocês para dar a aula na escola dominical para as crianças, para ministrar no culto infantil para as crianças, para cuidar do ministério de ação social e diaconia, do ministério de intercessão. Chamou alguns com um pouco mais de idade para cantarem num conjunto. Amor, só você que é novinha lá, tá bom? Deus nos chama para algumas coisas. E agora vai dar rolo. Você também é novinha, Camila. Pode ficar tranquila, tá vendo? Olha lá, já tá lá. A Adriana também, cantora. Todo mundo novinha. Umas novinha com 40, 50, outras com 120. Mas todas são novinhas. Então não vamos distrair por causa disso, tá bom? Vamos voltar aqui. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Eu não lembro muito bem dessa personagem, mas eu lembro de uma coisa dela. Os mais antigos provavelmente vão se lembrar de um personagem de novela. Eu não lembro que novela, ela é muito antiga mesmo. Dirceu Borboleta. Não sei se alguém lembra. Lembra dele, Dirce? Ah, Dirce lembra, tá vendo? Dirce era noveleira. O Dirceu Borboleta era um personagem que, o que ele fazia? Caçava a borboleta. De repente ele estava lá conversando com alguém, passava uma borboletinha, aí você vê, o Dirceu Borboleta esquecia de tudo que estava rolando. E ele seguia a borboletinha, ele via, por isso que ele tinha esse nome, Dirceu Borboleta. E aí ele ia atrás da borboleta. Ele se perdia facilmente. Tem muita gente hoje dentro da igreja que parece o Dirceu Borboleta. O cara vem para o culto, ele sai da casa dele, ela sai da casa dela, às vezes vem a pé, às vezes vem de ônibus, às vezes vem de carro, toma banho, nem todos, toma banho, vem aqui, chega aqui, senta, e de repente começa a caçar borboleta, começa a ver as coisas, não consegue prestar atenção. Um fala uma coisa aqui, uma luz aqui, uma sombra, e a borboleta, a pessoa já perdeu o foco. Como é que a gente faz para evitar isso? Não existe uma fórmula, mas uma coisa fundamental é você saber o propósito que Deus tem para a sua vida. Se você veio para este culto, se você está aqui, preste atenção no que está rolando aqui. Sabe o teu problema que está passando aí pela tua cabeça? Ele vai continuar do mesmo jeito. Ele vai continuar. Ele vai te afligir. A conta que você tem para pagar amanhã, você sabe, eu sei, das minhas, elas vão continuar amanhã. Mas já que você veio e você está aqui, presta atenção no que está acontecendo aqui. Do ministério que Deus te chamou, da área da igreja que Deus te chamou. Foca nisso, meu irmão. Foca nisso, minha irmã. E trabalha. Cuidado com as distrações. Cuidado, porque tem algumas que às vezes a gente dá tanto espaço para elas, que elas acabam ocupando todo o nosso pensamento, toda a nossa força. E de repente não é nada daquilo que Deus queria para a gente. De repente a gente está fazendo o que o diabo velho do livro do C.S. Lewis está dizendo. Prestando atenção em bobagem, algo que não vale a pena, algo que não é de Deus para as nossas vidas.
Eu quero desafiar você a ler a palavra de Deus. Leia esse capítulo 16 de Mateus. Quando você chega na sua casa, é um capítulo curto, você vai conseguir ler. Você vai ver a maneira como Jesus se posiciona diante da fala do Pedro. E é isso que eu e você precisamos fazer. Diante do ministério que Deus tem colocado para a tua vida. Algumas pessoas dizem, pastor, eu não sei o que Deus quer para mim. Eu não sei o que. Se você está com esse problema, meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você, venha conversar comigo, venha conversar com o pastor Gerson. E juntos a gente vai conversar, a gente vai orar, a gente vai bater um papo. Para ver. Para achar um lugar onde você possa colocar a sua força, a sua dedicação. No seminário a gente tem algumas frases interessantes que a gente aprende no seminário. Uma delas é assim, diz o seguinte, presta atenção, hein, que essa é: crente que trabalha não dá trabalho. Crente que trabalha não dá trabalho. Quando a gente está trabalhando, envolvido nas coisas, em qualquer coisa, seja na igreja, seja fora, você tem tempo para ouvir bobagem? Você tem tempo para ouvir falatório? Tem ou não tem? Não tem. Você está trabalhando, você está planejando, você está organizando, você está executando. Eu quero desafiar você a trabalhar. Pesquisas a respeito do trabalho na igreja é muito parecida com a questão do dízimo. Em toda igreja, cerca de 20% dos membros são dizimistas. 20% são dizimistas. Nas igrejas, também com relação ao trabalho ou ao envolvimento com os ministérios, igreja feliz é a igreja que tem 20% dos membros envolvidos em algum tipo de ministério. 20% é dizimista. 20% trabalha. E os outros 80%, o que é que faz? Ah, não sei, isso é com você. Como então a gente mudar tudo isso? Como é que a gente vai então fugir das distrações? Eu quero encerrar com um versículo. Versículo diz assim: resistir ao diabo. Como é que é? Resistir ao diabo? Muito bem. Você sabia que esse versículo ele está incompleto nisso que nós falamos? Se você olhar lá, Tiago 4, verso 7, o texto diz o seguinte. Tiago trata de algumas coisas, fala de alguma coisa, e depois ele vai concluir o raciocínio dele, ele diz assim: portanto, submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. Ponto. Resistir ao diabo e ele fugirá de vocês, de vós. Ninguém consegue resistir ao diabo se não se submeter a Deus. Ninguém consegue enfrentar Satanás se não estiver debaixo da submissão a Deus. Cumprindo a vontade dele, sujeito aos ensinamentos dele. Ninguém consegue resistir ao diabo se antes não se submeter a Deus. Como é que você vai enfrentar as próximas distrações? Vai sair caçando borboleta? Ou você vai cumprir aquilo que Deus chamou você? Que Deus nos ajude, meu irmão e minha irmã, a de fato fazermos a vontade do nosso Deus. Baixa tua cabeça, fecha os teus olhos, eu quero orar por você. E depois eu quero convidar o pastor Gerson a impetrar a bênção. Deus bendito, nós continuamos na tua presença. E precisamos da tua ajuda, ó Deus. Precisamos da tua ajuda para que tenhamos a certeza e a convicção do chamado que o Senhor tem específico para cada um de nós. Claro, o Senhor nos chamou para a salvação, o Senhor nos chamou para fazermos parte do teu reino, o Senhor nos chamou para sermos testemunhas, mas o Senhor
tem alguns chamados específicos para cada um de nós. Ministério, nos envolvermos nas atividades da tua igreja, naqueles eventos que acontecem aqui no templo, nas salas, bem como naqueles que acontecem nos lares, nas células. O Senhor nos chamou. Ajuda-nos, ó Deus, a termos a certeza e a convicção desse chamado. Assim como Jesus tinha do chamado dele. Para que nada, absolutamente nada, nos atrapalhe, nos distraia. Ajuda-nos, ó Deus, a nos submetermos a Ti, para que de fato consigamos resistir ao nosso inimigo. Nós oramos, Pai, agradecidos por Cristo Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Amém, Deus.